Se seu psicólogo só se preocupa com você na sessão de terapia e não fora dela, ele pode estar violando o código de ética. Vamos devagar sobre isso? Eu sou o Lucas de Petribu, mestre em atenção psicossocial tipo vulgo saúde mental, e neste canal nós tratamos da psicologia e da psicanálise na vida cotidiana. Este é o 4º episódio da série sobre o código de ética do profissional psicólogo. No episódio anterior, nós abordamos como os direitos humanos influenciam fortemente já desde o primeiro princípio fundamental do código de ética. Você que assistiu ao vídeo anterior, o 3º vídeo, te desafio a encontrar nos próximos princípios que trarei neste vídeo os direitos humanos. Neste episódio, vou trazer para você outros princípios fundamentais do Código de Ética que demonstram como o profissional tem uma responsabilidade e, se ele for ético, vai estar atento a questões além do consultório no momento de prestar um serviço para você. Como então saber se seu profissional realmente se importa com você e não está ali apenas te atendendo por uma remuneração, por exemplo? Porque uma coisa é ser educado, pontual, trazer um insight ou outro durante as sessões, mas de forma genuína. O que define que ele de fato está eticamente preocupado com esse trabalho? Você, assim como qualquer outra pessoa na sociedade, nós estamos inseridos num meio social muito complexo, cheio de questões que nos trazem angústia. E aí, por exemplo, tem profissional que, caso você leve uma questão delicada sobre o trabalho, ou sei lá, por exemplo, alguma coisa sobre assédio moral, que nem vai saber te orientar, vai querer ficar ali segurando tudo na prática clínica, tudo na subjetividade, tudo no 1 a 1. Minha gente, psicólogo não é onipotente. Ele não vai dar conta de tudo da vida de uma pessoa. Isso é um exemplo de um profissional que não está se preocupando com uma prática além do consultório. A tentativa de tomar tudo para si, enquanto profissional, e a responsabilidade de dar conta de tudo que o paciente conta, já é aí o que dizem na internet de red flag, né? Alerta vermelho, pera aí. Pior ainda, tem alguns psicólogos que fingem se preocupar com questões sociais. Porque, claro, questões sociais elas são facilmente identificáveis quando um profissional está se formando na universidade. Os professores amplamente trazem esse conteúdo. Então a gente tem dois polos. O profissional que, se não está identificando as questões mais amplas e sociais, red flag. E tem o profissional que, opa, pera lá. Às vezes ele está usando as questões sociais como marketing, como autopromoção, somente para produção de conteúdo. E quando vai ver na prática clínica, ou na prática institucional, ou na prática jurídica e em diversos locais de atuação do psicólogo, cuidado com os que são alheios e cuidado com os que são maquiadores em relação às nossas complexidades sociais. Como distinguir tudo isso? O segundo princípio fundamental deixa bem claro que um psicólogo ele não vai trabalhar sozinho, isolado numa ilha. Que ele vai pensar esse trabalho dentro de uma coletividade. O que isso quer dizer? Se você chega na sessão falando que, sei lá, teu chefe te xinga, te humilha, joga a equipe contra você, faz questões de assédio moral, quiçá assédio sexual, o psicólogo não vai ficar perguntando: e você, como se sente com tudo isso? Pô, não é por aí, né? Um bom profissional, ao identificar, tá ali empaticamente orientado para o seu paciente, ele vai poder conseguir ali construir o nome, né, dessa sensação de mal-estar com relação ao trabalho, por exemplo, e vai conseguir, em certa medida, orientar a buscar
Por exemplo, uma causa trabalhista, um Ministério Público do Trabalho ou algo do gênero. Claro, ele vai saber direitinho, passo a passo, do que fazer na hora de realizar uma denúncia trabalhista ou não? Não, claro que não. Claro que não. Quem saberia falar isso seria, com mais detalhes, um advogado ou o próprio órgão regulador do trabalho. Mas, minimamente, esse profissional psicólogo precisa saber que a prática dele é insuficiente para lidar com todas as questões. Já o quinto princípio fundamental fala que é dever dos profissionais divulgar para a população informações úteis sobre a ciência e a profissão da psicologia. Isso quer dizer que todo psicólogo deve virar blogueiro? Claro que não, né? Significa que quando um profissional vai divulgar algum conteúdo, ele precisa estar seriamente orientado de forma ética. Como, por exemplo, essa série sobre o código de ética do profissional. Essa é uma forma de estar cumprindo com o quinto princípio. E diante disso, já deixa aqui teu like, já se inscreve no canal, compartilha para os teus amigos. Dando ao foco. Porque, por exemplo, essa coisa de blogueiro, essa coisa de influencer, mesmo com conteúdo de psicologia, a gente vê que tem por aí aqueles influencers fazem 5 sinais que você tem TDAH, 5 sinais que o seu filho talvez tenha TOD. Pô, que isso? Que isso? Aí, você já viu uma pessoa que se comporta de tal e tal forma? Talvez você esteja lidando com um narcisista. Ou então, você já namorou alguém que tinha questões assim, dessa forma, com amor? Talvez você tenha se deparado com um borderline. Que é isso, minha gente? Qual é a seriedade disso? Qual é o benefício para a população que esse tipo de conteúdo traz? A verdadeira democratização da psicologia, ela tem que ser feita de forma séria. Não para engajamento, lucro e transformar os diagnósticos em um quiz de revista. E tem o terceiro princípio, que fala da responsabilidade social do profissional psicólogo. Quem assistiu o vídeo anterior a este, aqui no canal, tá ligado já no que isso quer dizer. E o quarto princípio é o aprimoramento profissional. Não pense que um psicólogo, depois que termina a faculdade, que ele não vai continuar estudando. Tem pós-graduação, tem mestrado, tem supervisão, que é muito importante. E isso demonstra o que eu já falei lá no começo do vídeo. O profissional não deve se preocupar apenas com você quando está na sua frente. Ele deve fazer estudo de caso, ele deve buscar supervisão, ele deve procurar aprimoramento e aperfeiçoamento profissional. Porque a psicologia estagnada é uma psicologia que não acompanha as transformações de seu tempo, de sua época. E por conta disso eu vou falar uma coisa que eu fico indignado. Porque como eu tô falando também sobre produção de conteúdo, que tem que ser de forma ética, isso não quer dizer que com ética não possa se fazer humor. É válido, o humor é ótimo para comunicar. Mas o humor, ele não pode vir acompanhado de desserviço e chacota. Para mim é uma chacota a forma que se faz essa banalização dos psicodiagnósticos na internet. Você certamente já deve ter visto aqueles vídeos 5 sinais que você tem TDAH, como identificar se você tem ansiedade. Minha gente, isso é irresponsável. Inclusive, eu já cheguei a receber pacientes que me disseram: eu acho que eu tenho borderline, porque eu vi um vídeo explicando, fui me identificando, comecei a pesquisar mais. Pois bem, fazendo um tratamento, não tem borderline. Ali na escuta, na prática, essa pessoa que eu atendi não tem borderline. Diagnóstico não é horóscopo.
que você vai identificar um ponto ou outro e vai ali, a partir disso, construir um arquétipo da pessoa, uma coluna, uma estrutura, Não, é estudo, é acompanhamento, é também entender que até mesmo para cada pessoa que tem o mesmo diagnóstico, elas são radicalmente diferentes. Claro que vai ter ali as suas semelhanças, por isso que acaba conseguindo se fazer um diagnóstico, mas que a subjetividade, a individualidade, a singularidade de cada um, ela é mais importante para um profissional do que o diagnóstico em si. E pior, vai lá esses influencers, faz esse quiz, mexe com o sentimento das pessoas, faz elas se identificarem com um traço ou outro dessas psicopatologias e depois eles fazem o quê? Somem. Dão suporte? Dão apoio? Não. Deixa o sujeito em sofrimento se identificando com um traço que talvez nem seja dele. Porque tem aquela questão, na medida em que você vai consumindo conteúdos, você vai se identificando. É uma piadinha interna que a gente tem, por exemplo, no curso de psicologia, que todo mundo que se formou em psicologia, quando passou pela disciplina de psicopatologia, achou que tinha alguma coisa. Agora vai um recado para esses influencers, que não necessariamente são psicólogos, mas também tem psicólogos que são influencers, que fazem esse tipo de quiz de diagnóstico, que é: se você não tem condições de acolher uma pessoa depois de mexer com ela, não mexa nos demônios de ninguém. Agora eu quero que você faça um exercício comigo. Identificou que o seu profissional, em alguma medida ali, não está tão legal dentro do processo terapêutico? Te convido a trazer essas questões para o atendimento. Nós, profissionais, também somos humanos. Nós atendemos várias pessoas, também temos afetos que são movidos e mexidos. Então, por sermos também humanos e falhos, ficamos super... Isso é verdade, tá, gente? Isso é muito verdade. Nós ficamos super felizes quando um paciente se engaja criticamente no processo. É como se fazer análise da sua análise também seja fazer análise. Essa meta-análise é muito importante. O paciente se engajar criticamente dentro do seu processo é muito importante. Que ele também possa construir, junto com o profissional, os caminhos da terapia. Portanto, vou terminar aqui com 4 perguntas-chave, assim, muito interessantes, para você se situar também para ser esse paciente que vai ali ser o verdadeiro protagonista do processo. Por exemplo, quando o seu profissional faz uma intervenção ou propõe um exercício ou alguma coisa, ele constrói junto contigo a lógica de por que isso tem algum fundamento? Se você traz questões que estão para além da sua subjetividade mais íntima e que são mais amplas, ele comenta contigo sobre outros profissionais ou sobre buscar outros afazeres que não necessariamente com profissionais, mas de hábitos que devem ser feitos além da terapia. Ele demonstra conhecimento atualizado, como por exemplo, ele ainda considera que a homossexualidade é doença? Porque se considera a homossexualidade como doença, ele está desatualizado há mais de 3 décadas. Ele te trata com igualdade? Você percebe que independente da sua classe, do seu gênero, do seu grupo étnico, que ele não faz distinção? E que ele te acolhe e que ele entende as suas questões de intersetorialidade? Porque quem está acompanhando a série desde o começo já viu que eu não gosto dessa coisa de neutralidade, né? Neutralidade não existe. Mas também só tem como você acolher alguém se você entende das complexidades dela. Viu como o código de ética não tem tanto segredo assim? Ele é fácil de entender?
Não perca os próximos vídeos, se inscreve no canal e aqui em algum local eu vou colocar o link para assistir a série inteira se você chegou aqui de paraquedas. Até!